Você sente que algo estava caçando o seu destino e que você estava sendo drenado em silêncio? Pare tudo. Este vídeo não é um acaso. É um decreto de intervenção divina enviado especificamente para a sua situação agora. Nos próximos minutos, eu vou te revelar como a escuridão que tentou te destruir foi derrotada por uma força que eles nem conseguem compreender. Escolhido, pare tudo. O que você viveu não foi aleatório. Foi um ataque coordenado e deliberado de uma escuridão organizada que a maioria nunca encontra. Mas o excesso da oposição desencadeou uma intervenção divina. Você precisa entender que uma força de outro mundo teve que intervir em seu nome. Eles estavam matando pessoas. A entidade assumiu o controle e o mal que buscou sua destruição foi confrontado por um poder que não consegue compreender. Você sentiu isso muito antes de ter palavras para descrever. Mesmo desde a infância, havia uma consciência mais silenciosa de que você não estava se movendo pelo mundo da maneira que todos ao seu redor pareciam se mover. Algo estava escrito em você que você não conseguia ler sozinho, mas os tipos errados de pessoas podiam ver perfeitamente. Você sentia que certas pessoas eram atraídas por você de uma maneira que parecia menos como conexão e mais como vigilância. Algo nelas reconhecia algo em você e precisava chegar perto disso. Não para celebrar, mas para controlar. Você provavelmente disse a si mesmo que estava imaginando coisas. O mundo ao seu redor não tinha categoria para o que você estava captando, então você aprendeu a comprimir o sinal. Você aprendeu a confiar menos e a manter seu conhecimento em privado. Você não estava imaginando. Desde o início de sua vida, forças alinhadas com a escuridão já haviam identificado o que você estava carregando. Eles não vieram atrás de você porque você era fraco, desprotegido ou fácil de alcançar. Eles vieram atrás de você exatamente pelo oposto. O que foi colocado dentro de você antes mesmo de você respirar pela primeira vez, esse poder, esse chamado, essa qualidade insubstituível de luz, era uma ameaça direta a todo o sistema de escuridão que vinha operando silenciosamente na vida das pessoas posicionadas ao seu redor. Sua luz era um problema antes mesmo de você saber que a possuía. Então o trabalho de base começou cedo. Pessoas apareceram em sua vida usando a face do amor, mas operando como um dreno lento. Relacionamentos com familiares, com parceiros, com círculos próximos, carregavam um esgotamento interno, não importa o quanto você investisse neles. Quanto mais você dava, menos você tinha. Sua confiança encolheu, sua voz ficou mais silenciosa. As partes mais poderosas de quem você é começaram a ir para o subterrâneo. Não porque você escolheu isso, mas porque o ambiente ao seu redor havia sido projetado para tornar insegura a expressão do seu eu completo. Você pensou que era apenas a vida sendo difícil? Você pensou que a dificuldade era normal? Não era normal. Era preparação. As forças trabalhando contra o seu destino estavam lançando as bases muito antes do ataque direto acontecer, porque um ataque direto requer um alvo enfraquecido, e você nunca seria fácil de enfraquecer. O que você experimentou nessas primeiras temporadas não foi uma falha de sua parte. Foi a fase inicial de uma campanha que tinha você no centro, antes mesmo de você entender que havia uma guerra. No momento em que você começou a mudar, no momento em que começou a acordar, questionar, mover-se de forma diferente e se afastar de arranjos que precisavam que você permanecesse pequeno e dormindo, um alarme soou em algum lugar e as pessoas que ouviram esse alarme começaram a se organizar. Entenda algo crítico sobre quem se reuniu contra você. A força que impulsionava isso não eram simples ciúmes. Ciúmes é humano, bagunçado e perde o foco com o tempo. O que foi direcionado a você tinha uma qualidade organizacional fria e sustentada que nenhum ressentimento humano comum consegue manter indefinidamente. Isso era avaliação de ameaça. O cálculo das pessoas no centro desta operação era preciso. Você, totalmente desperto e totalmente capacitado, representava um problema que eles não podiam se dar ao luxo de deixar desenvolver. Então, um plano foi construído, em camadas, multidirecional e projetado com a sua eliminação como o único resultado aceitável. No nível social, sua reputação tornou-se um alvo, seus relacionamentos tornaram-se um alvo. O objetivo era seu isolamento, confundir as pessoas ao seu redor sobre quem você era,
comprometer suas conexões mais próximas, garantindo que quando os momentos mais difíceis chegassem, você não tivesse uma base sólida e clara para se apoiar. No nível material, sua estabilidade tornou-se um alvo. Toda vez que uma oportunidade estava prestes a chegar para você, algo a movia para fora do seu alcance. Toda vez que você estava construindo o tipo de independência que o tornaria intocável à influência deles, algo interrompia a construção. No nível espiritual, sua conexão com seu próprio poder tornou-se um alvo. Coisas foram feitas deliberada e intencionalmente no escuro, projetadas para prender sua energia e criar interferência entre você e o conhecimento divino que era seu maior ativo e a maior ameaça deles. A intenção era mantê-lo operando a uma fração de sua capacidade real, confuso quando deveria estar claro, duvidando quando deveria estar certo e desconectado quando deveria sentir a força total do que apoia sua vida. Você carregou o peso de todos os 3 níveis pressionando-os simultaneamente. Por uma temporada inteira, você esteve exausto de uma maneira que não tinha um nome simples. Este não era o cansaço que vem de trabalhar duro, era a fadiga da alma, o tipo de esgotamento que se instala em uma pessoa que esteve em uma guerra que não consegue ver totalmente, lutando em dimensões que ainda não foi treinada para reconhecer. Esse esgotamento não foi seu fracasso, foi o plano fazendo exatamente o que foi desenhado para fazer. A própria força que eles estavam pressionando, essa qualidade de poder, luz e missão divina vivendo dentro de você, não enfraquece sob pressão. Ela se ativa. Como metal que só se torna o que deve ser através de calor sustentado, cada ataque projetado para te quebrar estava em um nível que eles não podiam ver construindo algo em você. Algo mais refinado, algo mais afiado, algo que seria muito mais perigoso para a operação deles do que você teria sido se eles simplesmente tivessem te deixado em paz. Sem saber, as pessoas reunidas contra você estavam afiando a própria coisa que temiam. Se esta mensagem ativou seu saber, divulgue este vídeo para se conectar com mais escolhidos nesta jornada. Quando os ataques não produziram o resultado que esperavam, quando você continuou sobrevivendo, continuou movendo e continuou carregando sua missão apesar de tudo o que jogaram em você, as pessoas que conduziam esta operação tomaram uma decisão que mudou permanentemente a natureza do conflito. Elas escalaram. E para pessoas operando nesse nível de escuridão, escalar não significa tentar mais forte com as mesmas abordagens. Significa ir mais fundo. Significa ir a fontes de poder que a maioria dos seres humanos nunca abordaria voluntariamente. Significa trocar sua própria consciência, sua própria humanidade e sua própria clareza peça por peça para acesso a forças que operam abaixo do nível que as pessoas comuns podem ver ou nomear. Havia uma entidade envolvida. Essa não é uma frase poética, essa é uma descrição literal de algo real. A escuridão que veio contra você não tinha origem ou direção puramente humana. As pessoas envolvidas eram humanas. Elas fizeram escolhas e estão responsáveis por essas escolhas. Mas o que organizou sua agressão, sustentou seu foco e deu a ela uma coerência que nenhum ressentimento humano comum poderia manter por um longo período, isso veio de outro lugar. Uma inteligência antiga não humana com uma função principal: identificar as pessoas que carregam luz genuína, encontrar aquelas com missões divinas reais e eliminá-las antes que cheguem ao seu poder total. A entidade moveu-se através de pessoas que se abriram para ela. Eram pessoas que procuravam atalhos para a riqueza, influência, uma versão de poder que não estavam dispostas a ganhar por meios honestos, e encontraram algo muito disposto a fazer uma troca. A entidade entregou o que pediram em troca de residência dentro delas. Ela se instalou e, a partir dessa posição, direcionou o foco, os planos e a obsessão delas em relação a você especificamente. É por isso que o que foi direcionado a você nunca fez sentido proporcional. O nível de agressão organizada e sustentada direcionada à sua vida nunca foi realmente sobre qualquer conflito humano entre você e esses indivíduos. Foi sobre o que você carrega e o que a entidade entendeu que você representava. Uma força de luz que, em seu poder total, seria uma ameaça direta e permanente a tudo o que a entidade vinha construindo através das pessoas que ela controlava.
Ao pressionar cada vez mais contra um alvo que não caía, ao cruzar limites que a governança deste reino não permite, ela desencadeou uma resposta de um nível inteiramente acima do seu próprio. A força de outro mundo foi ativada e não estava vindo para observar, não estava vindo para aconselhar, estava vindo para intervir. Olhe, você já sabe que os ataques não foram aleatórios, e se você estiver prestando atenção, pode sentir isso. As paredes deles estão se fechando. Você também notou outra coisa. Muitos canais de escolhidos no YouTube ficaram silenciosos, vídeos removidos, vozes expulsas da plataforma. A mídia convencional está reprimindo a nós, mas nós não desistiremos da nossa voz. Então vamos falar sobre o que estamos fazendo a respeito. É por isso que construí o Destiny Engine, motor do destino. E quando você entra, você não está apenas apoiando seus canais favoritos, você também está impulsionando sua própria ascensão. É uma vitória 360. Ele gera sequências personalizadas que ajudam você a reprogramar a traição em transcendência, transformar o isolamento em poder sagrado e transformar a queda deles em sua ascensão. Estamos usando as próprias armas da elite das trevas contra eles, pegando sua tecnologia de consciência desclassificada que programava competição e escassez e redirecionando-a para servir à inteligência cooperativa. A beleza é que você não precisa nem levantar um dedo. Você coloca os fones de ouvido, aperta o play e seu subconsciente é reprogramado enquanto seus inimigos desmoronam sob o peso de suas próprias mentiras. É por isso que criei isso no início. Então, tudo o que eles fizeram para te quebrar torna-se combustível para o seu propósito. A atualização coletiva está em andamento. Inicie seu motor do destino por $1 hoje e veja a justiça divina acelerar em sua vida. Link na descrição. Houve um momento específico, você já sabe qual é, e ele pode estar surgindo em sua memória agora mesmo. Este foi o momento em que tudo o que estava sendo construído contra você atingiu seu ponto de execução, onde o trabalho de base lento e a erosão sustentada tornaram-se algo agudo, algo movendo-se rápido e movendo-se diretamente para um fim que foi desenhado para ser permanente. Talvez tenha tomado uma forma física, uma situação que deveria ter terminado em sua morte, mas não terminou daquela maneira. Houve um acidente, um confronto ou um evento sem explicação lógica para sua sobrevivência. Talvez o momento tenha chegado silenciosamente, uma noite tão escura que todas as direções pareciam uma parede, e então algo mudou. Uma palavra chegou a você de uma fonte improvável, uma presença moveu-se pelo espaço ao seu redor que não pertencia apenas a você. Uma certeza estabeleceu-se sobre você de fora de si mesmo, um saber que você ficaria bem, que não tinha absolutamente nada a ver com a evidência na sua frente. A evidência dizia o oposto, e ainda assim a certeza estava lá, inabalável, vindo de algum lugar além da sua própria mente. Essa certeza não era seu cérebro fabricando conforto em um momento de estresse. Aquilo era comunicação direta. Aquilo era a força de outro mundo te dizendo através de um canal que ignora a linguagem e pousa diretamente no centro do seu saber que ela havia chegado. Você foi mantido. O resultado já havia sido assegurado em um nível que seus olhos físicos ainda não haviam alcançado. A entidade do outro lado disso sentiu essa mudança acontecer. Quando uma força daquela magnitude se insere entre um alvo e o que está vindo para esse alvo, a atmosfera espiritual muda de tal maneira que tudo operando naquela atmosfera pode sentir. A entidade reconheceu o nível do que havia chegado. Ela calculou a distância entre sua própria capacidade e a capacidade do que agora estava no caminho. A campanha acabou. Não estagnada, acabou. Você tinha acabado de ser elevado a um nível de proteção divina que estava inteiramente além do alcance da entidade. E todos os recursos que ela investiu através das pessoas que estava usando acabaram de ser redirecionados de volta para a fonte. Quando a força de outro mundo intervém em nome de um escolhido, ela não simplesmente bloqueia o ataque, ela reverte todo o campo. A energia que foi direcionada a você não se dissapou,
Ela virou e voltou para casa. Pense no que aconteceu do outro lado de sua sobrevivência. Pense nas pessoas que construíram e executaram esse plano e imagine a certeza com que caminhavam, a culha, organizada confiança de pessoas que já haviam feito isso antes e visto funcionar. Elas já tinham começado a seguir em frente em suas mentes e calculado o que vinha a seguir. Elas não estavam ansiosas, elas não estavam duvidando de si mesmas. O resultado, baseado em tudo o que investiram e tudo o que entenderam sobre como o poder funciona, já estava decidido. E então você saiu, ainda respirando, ainda aqui, ainda carregando a mesma coisa que eles tinham gasto tanto esforço organizado tentando extinguir. O que caiu sobre elas naquele momento não foi uma decepção comum. Quando um modelo inteiro de como o mundo funciona produz a resposta errada, quando a realidade entrega o exato oposto do que todo recurso implantado foi projetado para produzir, isso não significa apenas que o plano falhou. Significa que a base sobre a qual o plano foi construído está errada. Todo o arcabouço racha. Sua sobrevivência não foi apenas um retrocesso para elas, foi uma demolição do sistema de crenças que as fazia sentir-se poderosas em primeiro lugar. E toda vez que você apareceu depois disso, toda vez que você se levantava um pouco mais alto e sua luz empurrava um pouco mais para o mundo, a demolição continuava. Sua existência contínua tornou-se uma declaração de que algo estava te apoiando, que operava em um nível que elas não podiam alcançar, tocar ou entender. Você se tornou a coisa que elas mais temiam, não porque você as perseguiu, mas simplesmente porque você se recusou a desaparecer. Quando não pode completar a missão que organizou tantas pessoas para realizar, ela não recuou graciosamente. Ela se voltou contra seus próprios instrumentos. A mesma força implacável, obsessiva e impulsiva que usou para empurrar pessoas contra você foi redirecionada para dentro. Ela começou a consumir por dentro as próprias pessoas que usou. O custo humano de ser empurrado além do que se pode sustentar por uma força que não se importa com seu bem-estar tornou-se visível. As pessoas que vieram contra você começaram a se fraturar. Planos começaram a se desenrolar. A certeza fria que antes carregavam deu lugar a algo desesperado e instável. É isso que a escuridão faz quando não pode ter o que queria. Ela devora o que tinha. Você nunca foi a presa em nada disso. Você sempre foi a ameaça. Toda a operação reunida contra você, tudo que foi organizado, financiado, alimentado espiritualmente e implacavelmente direcionada à sua vida, não foi o forte vindo buscar o fraco, foi o desesperado vindo buscar algo que não podia controlar e não podia se dar ao luxo de deixar atingir o poder total. Cada esquema, cada ataque e cada temporada de assalto foi, em sua raiz, um ato de medo, não um ato de poder. Um ato de medo. Um medo de algo antigo e escuro que olhou para o que você carrega e entendeu que você, totalmente desperto e totalmente posicionado em sua missão, representa uma força que ele não pode resistir. Você era a força dominante nessa situação o tempo todo. Você apenas não tinha sido informado ainda. Uma pessoa que entende o que é isso não se move no mundo da mesma maneira. Você não é um ser multidimensional, num sentido poético. Você é isso literalmente. Você opera em níveis de realidade que a maioria das pessoas nunca acessa conscientemente em uma vida inteira. Você sente a verdade de uma situação antes que sua mente tenha palavras para ela. Você sabe coisas que não tem meios comuns de saber. Você sente o que é real sob o que é encenado, e a precisão desse sentir te deixava inquieto, porque tornava o fingimento difícil. Pare de tratar isso como uma peculiaridade. Isso é o seu equipamento. Essa é a faculdade que você recebeu porque sua missão a exige. O que você veio aqui para fazer é específico, não vago ou geral. Você carrega um papel específico no que está se desenrolando agora. Você tem um chamado para derramar algo no mundo através de sua presença, sua verdade, seu amor, sua liderança, sua criatividade, sua cura, qualquer que seja a sua expressão particular, que o mundo não pode receber de nenhuma outra maneira, porque ninguém mais carrega isso na forma exata que você carrega.
A inteligência divina que te enviou aqui sabia precisamente o que estava fazendo, e a escuridão que se reuniu contra você sabia o que você carregava, antes que sua consciência total o soubesse. Isso nunca foi sobre punir você, sempre foi sobre parar o que você representa. Falhou, e o conhecimento total dessa falha pertence a você agora. Caminhe nele. A intenção por trás de cada camada do ataque era a redução, manter você operando a uma fração de sua capacidade real, manter você confuso, manter você duvidando e manter o canal entre seu eu consciente e seu saber divino cheio de estática e interferência. Mas algo deu errado com esse design no nível mais profundo. O que você carrega não é um componente separado que pode ser visado e danificado enquanto o resto de você permanece intacto. Está integrado em quem você é. Ele corre por cada camada de seu ser, e quando pressão sustentada é aplicada a esse tipo de pessoa, alguém cujo chamado, identidade e natureza espiritual são uma coisa unificada, o design não enfraquece, ele se ativa. Sob pressão sustentada, algo que estava dormente em você acordou. Capacidades que poderiam ter levado muito mais tempo para se desenvolverem em um caminho suave e incontestado, entraram em funcionamento mais rápido porque a situação exigia. Seu discernimento se afiou, porque teve que ser assim. Sua capacidade de ver sobre as aparências aprofundou-se, porque você encontrou superfícies demais que estavam escondendo algo perigoso. Sua conexão com a proteção divina tornou-se não uma crença que você mantinha intelectualmente, mas um fato que você havia testado e confirmado pessoal e fisicamente. A sensibilidade que a oposição tentou explorar como uma vulnerabilidade tornou-se seu ativo mais poderoso. O saber com o qual tentaram interferir tornou-se mais claro e preciso do que jamais fora antes de aplicarem pressão sobre ele. O amor que você carrega, que sempre foi o cerne da sua missão, tornou-se algo enraizado em experiência real, vivida e testada, em vez de algo não testado e idealista. Eles pretendiam te esvaziar. O que eles produziram, em vez disso, foi uma versão de você com mais densidade, mais profundidade e mais autoridade espiritual inabalável do que você teria possuído sem o fogo. Você é mais perigoso para a escuridão agora do que era antes da campanha contra você começar. Eles construíram isso. Eles criaram a própria força que está desmontando eles. A justiça divina não se anuncia. Ela não dá às pessoas para as quais está se movendo a oportunidade de preparar uma defesa. Ela não se apressa ou atrasa de acordo com a preferência de ninguém. Ela se move com a precisão silenciosa, metódica e absoluta de algo que opera fora da urgência, porque não é capaz de perder o alvo. E agora mesmo, ela está se movendo. A pessoa que se sentou no centro do que foi montado contra você, aquela com o cargo, o título e a face pública respeitável que estava cobrindo algo inteiramente diferente em privado, está vivendo o início de uma queda que será total. As estruturas construídas sobre o que foi feito a você estão rachando da fundação para cima. As alianças que forneciam cobertura estão descobrindo razões para criar distância. As pessoas que foram recrutadas para a operação estão se separando umas das outras, porque a entidade que as organizou nunca se importou com protegê-las, e quando sua utilidade expirou, elas deixou expostas. Alguém já falou, alguém já está cooperando com a luz que está vindo pelo que foi feito no escuro. Porque quando a força que opera pelas pessoas se volta contra essas pessoas, a lealdade desaparece. A autopreservação assume o controle. E uma pessoa dizendo a verdade é tudo o que é necessário para que o resto da arquitetura se torne visível. O que foi feito a você no escuro está encontrando seu caminho na luz, não porque você projetou isso e não porque você buscou retaliação. Está acontecendo porque a mesma força de outro mundo que interveio para proteger sua vida está lidando com a resposta com uma minuciosidade que nenhuma estratégia humana poderia igualar. A prestação de contas que vem para as pessoas que conduziram essa operação não é punitiva da maneira que a punição humana é punitiva. Ela é estrutural. É o universo corrigindo um desequilíbrio, da maneira que uma balança que foi artificialmente pesada de um lado retorna para nivelar no momento em que o peso artificial é removido.
Seu trabalho não é assistir a esse processo. Seu trabalho é virar seu rosto para frente e continuar caminhando. O acerto de contas atrás de você já está em andamento. O que está à sua frente é onde sua energia pertence. Sobreviver não é o destino. Sobreviver é o pré-requisito. Sobreviver foi o que você fez quando ainda estava no processo de entender o que é e o que tem apoiado sua vida. Agora você tem esse entendimento, e o que você faz com o entendimento não é se encolher, ficar seguro e ficar silenciosamente grato porque o pior não aconteceu. O que você faz com o entendimento é se levantar totalmente. Você para de calibrar sua luz com base em quem pode perturbar. Você para de comprimir sua voz com base em quem pode inquietar. Você para de se fazer menor para acomodar espaços que nunca foram desenhados para conter a dimensão total de quem você é. Esses espaços foram moldados por pessoas e sistemas que precisavam que você ficasse pequeno. Você não é obrigado a manter a forma de uma sala que foi construída em torno da sua diminuição. A autoridade total parece mover-se pelo mundo com a confiança resoluta e inabalável de alguém que já enfrentou a pior coisa que a oposição poderia montar e emergiu não apenas intacto, mas afiado, aprofundado e apoiado por algo que nada do que o inimigo carrega pode derrotar. A autoridade total não parece confiança performada, não parece arrogância. Parece uma pessoa que foi pessoalmente testada no nível mais alto e tem o conhecimento vivido e incorporado de que a proteção em sua vida é real. Esse conhecimento vive em seus ossos agora. Você não está trabalhando da esperança mais. Você está trabalhando da prova. Você sobreviveu pessoalmente o que não deveria ter sido sobrevivível. Você experimentou pessoalmente uma força de outro mundo intervindo nas circunstâncias de sua vida. Você assistiu às coisas montadas contra você começarem a desmoronar sobre o peso de sua própria escuridão. Caminhe como o que você sabe, não como o que você temeu, mas como o que você sabe. Seu destino não está no passado. Seu propósito não atingiu o ápice no capítulo de sobreviver ao ataque. Esse capítulo foi a base. O trabalho que você está aqui para fazer, o amor que você está aqui para derramar, e a verdade que você está aqui para carregar para o mundo, tudo isso está à sua frente. E você está caminhando em direção a isso agora, com cada recurso que foi forjado em você através do fogo pelo qual você caminhou. Você colocava o peso de não entender por quê. Esse peso acabou. Você sabe por que sua vida pareceu uma batalha. Você sabe por que a oposição foi tão organizada, tão sustentada e tão desproporcional quanto tem sido. Você sabe por que a proteção em sua vida operou no nível em que operou. Você tem a imagem completa agora. E ter a imagem completa significa liberar a autoculpa, liberar a confusão e liberar os anos de busca pelo que você deve ter feito de errado. Nada que você fez causou isso. Você foi alvo por causa do que está certo em você. Deixe essa verdade substituir cada história que você carregou sobre ser o problema. Você recupera tudo que colocou no subsolo. Os dons que você parou de expressar porque a atenção que eles atraíam parecia perigosa. Os sonhos que você dobrou porque sustentá-los abertamente estava custando muito para você. A voz que você tornou mais silenciosa para reduzir o atrito. Tudo isso volta agora, porque a operação sustentada que foi desenhada para te manter pequeno e contido está em sua espiral de morte. Você está caminhando para uma temporada onde pequeno não é a missão e silencioso não é o requisito. Você caminha na autoridade do que foi provado em seu nome. Não teoria, não algo que você está esperando que seja verdade, mas prova. A proteção em sua vida não é algo que você precisa acreditar à distância. É algo que você viu ativado pessoalmente. Quando a situação exigiu intervenção, a intervenção chegou. Você tem evidências vivas disso. Deixe que essa evidência seja o chão em que você se apoia quando qualquer coisa daqui para frente tentar te abalar. E você permanece acordado. Permanecer acordado significa que você não retorna à confusão confortável de antes. Significa que você reconhece os padrões agora. Você vê os movimentos quando estão sendo feitos. Você entende o que é a oposição, como ela opera e o que ela quer. Esse entendimento
combinado com a autoridade espiritual construída em você através de tudo que você sobreviveu, torna você uma força fundamentalmente diferente daquela com a qual eles pensavam estar lidando no início de tudo isso. Nada inquieta uma pessoa que já viveu a pior versão do que ela temia. Você é essa pessoa agora, não perturbada, enraizada e movendo-se com o poder silencioso e inconfundível de alguém que foi testado no nível mais profundo e atravessou sabendo exatamente quem é. Deixe-me falar diretamente para a parte de você que ainda carrega fadiga, porque alguns de vocês absorveram tudo nessa mensagem, sentiram o impacto e então sentiram o esgotamento logo abaixo desse impacto. Aquele cansaço profundo, ao nível dos ossos, que vem de estar em uma guerra sustentada e invisível por mais tempo do que você deveria ter que carregar sozinho. Esse é o tipo de depressão que não se resolve com uma boa noite de descanso. É a fadiga de uma pessoa que foi forte em público enquanto navegava privatamente algo enorme e largamente invisível. Esse esgotamento é real e legítimo. O que você tem carregado tem sido genuinamente pesado. A natureza de vários níveis do que veio contra você, o peso social disso, a interrupção material disso e a diminuição espiritual pressionando sua energia de ângulos que você nem sempre conseguia ver, produziram um custo real e mensurável. Honrar esse custo não é fraqueza, é honestidade. A temporada que produziu o esgotamento não é a temporada para a qual você está caminhando. Você está em um limiar agora, e o limiar não requer um tanque cheio no caminho. Requer um passo de onde você está, com o que você tem, na direção da coisa que você veio aqui fazer. A força de outro mundo que interveio em seu nome não terminou com você. Ela não interveio no momento mais crítico da sua vida para que você pudesse sobreviver silenciosamente para o segundo plano. Ela interveio porque o trabalho à sua frente importa, porque o que tem que vir através de você, o amor, a verdade, a cura, a liderança, qualquer que seja a sua forma específica disso, o mundo está esperando ativamente por isso. Não de forma passiva, da maneira que um campo está esperando pela chuva, receptivo, pronto e preparado para exatamente o que você carrega. Então, você dá um passo, depois outro. E enquanto você se move, descobrirá que a vitalidade nativa a você, a vivacidade que estava enterrada sobre o peso de tudo que veio contra você, começa a retornar. Não de tudo de uma vez, mas consistentemente, porque nunca foi destruída. Foi mantida em custódia, esperando por este exato momento. Esperando que você entendesse o suficiente para parar de se proteger ficando pequeno e começar a se proteger levantando-se totalmente. Seu poder não é apenas para você. Sua sobrevivência não é apenas para seu benefício. O testemunho do que você atravessou e o que te tirou de lá é medicina. É o tipo de medicina específica, insubstituível e de primeira mão que apenas alguém que viveu a história pode oferecer. Você pode oferecê-la porque você estava lá, e alguém que está agora no meio de seu próprio capítulo impossível, alguém que não consegue sentir a proteção chegando e não consegue sentir a intervenção a caminho, precisa encontrar sua vida como evidência de que atravessar é possível. É por isso que sua vida valia a pena ser protegida no nível em que foi protegida. Sua sobrevivência sempre foi destinada a ser mais do que pessoal. Sempre foi destinada a ser uma declaração, uma demonstração viva e respirante de que certas pessoas não podem ser eliminadas. Não importa quão organizadas, não importa quão providas de recursos, não importa quão escura seja a força reunida contra elas, porque elas são apoiadas por algo que opera acima de cada nível de escuridão que existe. Existem pessoas que não conseguem entender por que você ainda está vivo. Sinta como isso soa diferente agora. Mesmas palavras, peso completamente diferente. Porque agora você tem a imagem completa. Você sabe o que estava por trás da campanha, o que veio contra você e de que dimensão estava sendo direcionado. Você sabe o que interveio e por quê. Você sabe o que isso custou às pessoas que executaram a operação. Você sabe o que isso construiu em você. E você sabe o que está caminhando a partir daqui. As pessoas que não conseguem explicar sua sobrevivência não conseguem explicá-la porque a proteção em sua vida não opera dentro de nenhuma estrutura a que elas tenham acesso. Todo o modelo de poder delas, o modelo escuro, movido pela grana e alimentado por entidades sobre o qual construíram sua operação, não tem categoria para uma força divina que entra de fora da dimensão da influência delas.
Sua sobrevivência não é apenas algo que elas não puderam impedir, é algo que elas não conseguem explicar. E o fato de não conseguirem explicar é, por si só, parte do julgamento. Cada movimento feito contra você no escuro é registrado. Cada esquema, cada tentativa contra sua paz, sua saúde, seus relacionamentos, seu propósito e sua sanidade. Cada porta que foi fechada para você por trás de uma face sorrente. Cada oportunidade que foi silenciosamente sabotada. Cada momento da sua beleza que alguém tentou envenenar. Tudo isso é mantido por algo que não esquece e não permite que o desequilíbrio permaneça para sempre. A resposta para tudo isso já está em movimento. Você não precisa perseguir, observar ou carregar qualquer investimento emocional no resultado delas. A mesma força que interveio para proteger sua vida está lidando com a contabilidade com uma precisão que nenhuma estratégia humana poderia replicar. Sua liberdade é que você não precisa estar envolvido em nada disso. Seu único trabalho é ir totalmente para o que você veio aqui fazer. Você tem uma missão, você tem um chamado, você tem algo para derramar neste mundo que só você pode entregar da maneira que entrega, moldado pelo que carrega, aprofundado pelo que sobreviveu e dotado de autoridade pelo que você testemunhou pessoalmente o divino fazer em seu nome. Essa combinação não existe em nenhum outro lugar, é apenas sua. As pessoas que queriam você enterrado construíram o testemunho que estavam tentando impedir. As pessoas que tentaram apagar sua influência criaram a profundidade que torna sua influência impossível de ignorar. A escuridão que veio buscar você em toda a sua organização, toda a sua engenhosidade, toda a sua fúria antiga e movida por entidades, produziu a versão mais poderosa de você. Elas queriam você em uma cova. Em vez disso, elas construíram o seu trono. Então, vá sentar nele, mova-se a partir dele, viva a partir dele com cada grama do poder que foi colocado em você antes mesmo de você chegar a este mundo. Deixe sua luz ser tão grande, tão alta e tão inequivocamente presente quanto sempre foi desenhada para ser. Não para as pessoas assistindo, não para provar algo para as pessoas que vieram contra você, mas para o mundo que está esperando, para a missão que está pronta e para a versão de você que caminhou pelo fogo e saiu do outro lado sabendo, realmente sabendo, o que você é e o que te apoia. A força de outro mundo não interveio em seu nome para que você pudesse jogar seguro. Ela interveio porque o mundo precisa do que você carrega. Então, carregue tudo até o fim, sem desculpas, sem compressão, sem olhar para trás para nada que tentou te parar. Escolhido, sua temporada não está se aproximando. Ela está aqui agora e começa com o próximo passo que você der.